Olá, caro aluno, sou a professora Márcia Bastos, estou com vocês na disciplina de Segurança no Trabalho e Saúde Ocupacional do curso Gestão em Recursos Humanos. Vamos trabalhar agora a unidade 2. Então, quais são os assuntos que a gente vai ver e vai discutir na unidade 2? Vamos lá, para o slide. Na unidade 2, nós iremos falar um pouco sobre a legislação aplicada à segurança no trabalho, serviço especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, que é o SEGMT, que vai estar contido na NR4, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, NR5, e Mapa de Riscos. Então, vamos primeiro falar um pouco da legislação aplicada à segurança no trabalho, né? Hoje nós temos uma legislação que foi expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que é o órgão, inclusive, fiscalizador, né, das empresas, para saber se elas estão cumprindo essas normas, que são as conhecidas como as NRs, tá? Então, através da portaria 3.214 de 1978, o Ministério do Trabalho, ele aprovou, através dessa portaria, as NRs. Atualmente, nós temos em vigor 36 NRs, que são essas normas. Algumas são bem específicas de algumas áreas. Por exemplo, nós temos uma NR 18, que ela é específica da construção civil. Nós temos uma NR 33, que ela é específica de espaço confinado. NR 35, específica para trabalho em altura, né? Então, no nosso conteúdo, na nossa disciplina, nós iremos nos aprofundar em algumas normas, tá? Não todas, tá? Mas iremos nos aprofundar em algumas que contemplam o nosso conteúdo. É importante a gente falar, já que a gente está trabalhando as normas regulamentadoras, primeiro, como elas... Eu já disse a vocês que elas foram criadas e expedidas pelo Ministério do Trabalho, tá? Através da portaria 3.214. Mas como elas são elaboradas? Tá? Existe uma comissão, que é uma comissão tripartite, vem de 3, né, onde tem 3 representações, representantes do governo, representantes do empregador da empresa e representantes do trabalhador empregado. Através dessa comissão tripartite, as normas elas são criadas e elas também são modificadas. E quando há uma modificação, é expedida uma portaria e é feita a modificação em cima daquele item que foi atualizado, que foi modificado, tá certo? Então, quais são as empresas que têm a obrigação de cumprir essa legislação? Olha, toda empresa, seja pública ou privada ou órgão misto, que tenham funcionários regidos pela CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, precisa cumprir essa legislação do Ministério do Trabalho e Emprego. E como eu disse a vocês, o órgão que vai fiscalizar é o próprio Ministério do Trabalho. Então, em cima dessa legislação, ele vai ver, através das inspeções que são feitas pelos auditores do Ministério do Trabalho, se as empresas estão cumprindo, né, o que diz a legislação, tá? Bem, como eu disse a vocês, nós iremos nos aprofundar em algumas NRs. A primeira delas é a NR4, tá? Primeiro, coloquei até aqui no slide do que se trata, tá? Então, a NR4, ela trata de Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, que é o que nós conhecemos como o SESMT. Primeiro, Márcio, o que é o SESMT? O SESMT, ele é uma composição de profissionais, que são 5 profissionais que fazem parte desse grupo SESMT, e que tem o objetivo de estarem atuando na prevenção de acidentes e doenças de trabalho na empresa, tá? Quais são esses profissionais? Disse a vocês que são 5. Então, o SESMT ele é composto por o engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho, o técnico de segurança do trabalho e o técnico de enfermagem do trabalho. Apesar de, na legislação, vocês ainda encontrarem como auxiliar de enfermagem do trabalho. Porém, a gente sabe que hoje você não tem mais um curso de auxiliar de enfermagem, tá? Então, é o técnico de enfermagem do trabalho. Esses profissionais, eles vão estar atuando em prol e atribuições voltadas para a prevenção de acidentes e também para a prevenção de doenças no ambiente de trabalho. Márcia, como é feita a composição? Quer dizer que todos os profissionais, toda empresa tem a obrigação de ter esses 5 profissionais? Não, é feito um dimensionamento. Esse dimensionamento vocês encontram na NR4, onde ela vai dar uma tabela, onde a gente vai inicialmente achar, através da atividade da empresa, fazer um dimensionamento. Como é feito esse dimensionamento? Eu preciso saber o que a empresa faz
Isso a gente sabe através do CNAE, que é a Classificação Nacional da Atividade Econômica. Toda empresa, quando ela vai ser registrada, ela tem um número, que é o CNAE, que é o que vai identificar o que a empresa faz, e saber também a quantidade de funcionários. Sabendo o que a empresa faz com a quantidade de funcionários, a gente tem como dimensionar a quantidade de profissionais que vão fazer parte do SESMIT daquela empresa. Por que a gente precisa saber, Márcio, o que a empresa faz? Porque eu preciso encontrar na NR4 o grau de risco. Toda empresa, ela tem um grau de risco, e esse grau de risco ela vai de 1 a 4. Então quer dizer que o primeiro passo é saber o que a empresa faz. Depois, eu encontro uma tabela lá na NR4, qual é o grau de risco da empresa, e depois vou numa outra tabela, onde a gente vai comparar grau de risco, quantidade de funcionários, e vai me dar a composição do SESMIT daquela empresa. Então, vai me dizer nessa tabela qual é a necessidade da empresa, daquela determinada empresa, em relação ao SESMIT. Vocês vão perceber, fazendo esse dimensionamento, que vai ter empresa que vai estar zerado lá. Significa dizer, Márcia, que aquela empresa ela não tem a obrigação de ter um desses profissionais contratados no seu quadro de funcionário? Porém, o fato dela não ter como obrigatoriedade um desses profissionais fazendo parte do SESMIT dela, não desobriga ela a cumprir as normas de segurança. Então, lógico, aquela empresa que, devido ao seu grau de risco e sua quantidade de funcionários, não tem a necessidade de ter um desses profissionais, ela vai sentir a necessidade de terceirizar alguns serviços. Em que sentido? A elaboração de alguns programas, alguns treinamentos. Eu não tenho um profissional de segurança na minha empresa, porém eu posso terceirizar. Eu posso contratar um profissional particular ou procurar uma associação, o próprio sindicato da classe, se oferecer esse serviço também, para estar dando esse suporte, suprindo essa necessidade, já que a empresa não tem a obrigação de ter um desses profissionais do SESMIT, tá? Vamos falar agora um pouco das atribuições desses profissionais. Quais são as atribuições, Márcia, desses profissionais dentro da empresa? Eu disse a vocês que eles vão estar atuando em prol da prevenção de acidentes e doenças. Então, as atribuições são todas voltadas para essa área. Então, primeira atribuição, eles vão utilizar o conhecimento técnico da área de segurança que eles têm em prol de criar procedimentos, ferramentas, treinamentos que evitem acidentes e doenças do trabalho. Eles têm uma forte atuação na educação do trabalhador, na educação em relação à segurança do trabalho. Como assim? É o SESMIT quem vai atuar muito em treinamentos, em palestras de conscientização, treinamentos de uso de equipamento de proteção individual, inclusive quem indica o equipamento de proteção individual para o trabalhador é o SESMIT. Na ausência do SESMIT, a CIPA faz isso. Então, são esses profissionais do SESMIT que vai identificar por atividade quais são os equipamentos adequados para aquela atividade. Tá? Eles também vão estar atuando junto ao empregador, mostrando para o empregador quais são as obrigações que ele tem, o que ele tem que cumprir da legislação, tá? Porque vocês sabem, se existe um órgão fiscalizador, a empresa precisa estar atendendo essa legislação. E o SESMIT vai estar pegando o que está na teoria da lei e colocando na prática e mostrando também para o empregador o que ele precisa cumprir e atender para futuramente não ser penalizado, tá? Bem, pessoal, agora nós vamos falar um pouco da NR5. A NR5 trata da CIPA. O que é a CIPA? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Márcia, quem tem a obrigação de ter a CIPA? Toda empresa pública ou privada que tenha funcionários empregados precisam sim ter uma CIPA. Agora, da mesma forma que existe um dimensionamento em relação ao SESMIT, existe também um dimensionamento em relação à CIPA. São bem parecidos a forma de fazer esse dimensionamento. A diferença é que para dimensionar SESMIT, você vai recorrer em NR4, que trata especificamente do SESMIT. Para dimensionar a CIPA, você vai recorrer a NR5, que trata especificamente da CIPA. E ao invés de você ir buscar o grau de risco, como no SESMIT, a gente vai achar o grupo em que a empresa está alocada. Então, quais são as informações essenciais para a gente fazer o dimensionamento da CIPA? Primeiro, o que é que a empresa faz? Porque, assim como o SESMIT, através da atividade, eu vou saber em que grupo a empresa está alocada. No caso do SESMIT, eu preciso saber a atividade para identificar o grau de risco.
No caso da CIPA, eu vou identificar o grupo em que aquela empresa está alocado. Por quê? Sabendo o grupo em que a empresa está alocado, junto com a quantidade de funcionários, a gente tem como dimensionar quantos integrantes vão ter a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes daquela empresa. Então, após achado o grupo e feito o dimensionamento, tem uma outra tabelinha, achado o grupo e sabendo a quantidade de funcionários, tem uma tabelinha de dimensionamento em que a gente vai ver exatamente quantos efetivos e quantos suplentes a empresa vai necessitar. Então, na tabela você vai encontrar a quantidade X. Por exemplo, imagine que uma determinada empresa você encontrou lá 3 efetivos e 2 suplentes. 5, né? Pois é. Esses são os que vão participar da CIPA, os eleitos, que vão participar por parte da representação dos trabalhadores. Porque a CIPA ela é organizada da seguinte forma: ela tem representantes que vão participar de um processo eleitoral, que são os representantes por parte do trabalhador, tá? E tem representantes que representam a empresa. Esses não vão participar do processo eleitoral, eles vão ser indicados. Então, quando vocês encontrarem lá na tabelinha 3 efetivos e 2 suplentes, não quer dizer que você vai dividir essa quantidade em representantes de trabalhador e representantes de empregado, não. Você vai dobrar. Então, vão ser 5 efetivos e 2 suplentes que vão ser indicados pela empresa e 3 efetivos e 2 suplentes que vão ser eleitos através do processo eleitoral. Então, no total, a gente vai ter 6 efetivos e 4 suplentes, somando todos, tanto os indicados pela empresa, como também os eleitos, tá? No processo eleitoral, a quantidade de votos, ela vai ser preenchida pelos cargos em ordem decrescente. Então, se eu preciso de 5, né, são 5 vagas, 3 efetivos e 2 suplentes. Então, 6 pessoas se candidataram para a CIPA. O primeiro mais votado assume a primeira vaga de efetivo, segundo mais votado a segunda vaga de efetivo, terceiro mais votado a terceira vaga, depois o quarto, primeira vaga de suplente, o quinto, segunda vaga de suplente, e uma pessoa não vai ser eleita. Porém, vai aparecer também na ata de apuração, porque se amanhã um dos candidatos, porventura, por algum motivo, desistirem do processo, conseguiram uma proposta melhor de emprego, vão sair da empresa. Aí, aquele que não foi contemplado vai subir, vai passar por treinamento e vai tomar posse. Bem, Márcia, e o que é que os cipeiros fazem? Eles também têm atribuições voltadas para a área de segurança, para a área de prevenção, né, de segurança e de doenças. Só que o cipeiro, ele recebe uma atribuição a mais. Então, ele não vai deixar de ser técnico administrativo, ele não vai deixar de ser soldador, não vai deixar de ser serralheiro, não. Ele vai simplesmente continuar desenvolvendo a sua atividade, a sua função, mas também vai receber outras atribuições, que são atribuições voltadas para a área de prevenção de acidentes e doenças do trabalho, tá? Então, o cipeiro, vamos citar algumas dessas atribuições. É ele que vai elaborar o mapa de risco da empresa. Ele, no treinamento, que é obrigatório ser passado para o cipeiro, que é um treinamento de carga horária mínima de 20 horas, ele vai conhecer alguns assuntos que vai lhe permitir desenvolver o mapa de risco da empresa, que é uma atribuição da CIPA, elaborar o mapa de risco. Eles vão estar atuando e auxiliando na organização do CIPATMA, que é a Semana Interna de Prevenção do Acidente de Trabalho da empresa. Eles vão estar sempre colaborando. Eu costumo dizer que a CIPA é o braço direito do SESMIT, né? Então, os cipeiros, eles são multiplicadores de conhecimento, eles vão estar também interagindo aquilo que eles aprenderam no treinamento com os outros funcionários. Eles também realizam algumas inspeções, eles participam pelo menos uma vez por mês de uma reunião, que é uma reunião que a gente conhece como uma reunião ordinária, tá? Nessa reunião, o cipeiro, ele vai levar os pontos que ele identificou que precisa ser melhorado, vão discutir as metas, o que precisa ser feito, o que já foi feito. Então, todas essas ações sempre visando a prevenção de acidentes e doenças do trabalho, ok? Bem, vamos falar agora, para nós finalizarmos a unidade 2, um pouco sobre mapa de risco, tá certo? Eu disse a vocês que o mapa de risco é uma atribuição do cipeiro. Então, quem vai elaborar o mapa de risco é a CIPA. Só que antes da gente falar um pouco qual é as etapas de elaboração do mapa de risco, é importante primeiro que a gente saiba o que é. Algumas pessoas podem não conhecer o que é um mapa de risco. Então, vamos para os slides.
Eu coloquei uma imagem de um exemplo, de um modelo, né, de um mapa de risco. Né? Hoje, o mapa de risco, ele existe uma portaria, que é a portaria 25, de 29 de dezembro de 1994. Essa portaria, ela dá as etapas de elaboração do mapa de risco. Então, aí vocês podem visualizar e perceber que é uma ferramenta gráfica, né? Então, é uma representação que é feita em cima do layout da empresa ou da planta baixa da empresa, onde, através de círculos e de cores, a gente vai identificar setor a setor quais são os riscos que tem naquele local, né? E a intensidade daquele risco. Por isso que os círculos são de tamanhos diferenciados. Vocês vão perceber aí que tem um círculo pequeno, representa risco pequeno. Círculo médio, risco médio. Círculo grande, risco grande, tá? Então, bora lá. Vamos falar um pouco das etapas de elaboração do mapa de risco. Primeira coisa é entender quem vai elaborar esse mapa de risco. Como eu disse a vocês anteriormente, é a atribuição do CIPEiro, logicamente que ele vai ter o auxílio, né, o suporte do SESMIT, tá? Então, primeiro passo para se elaborar um mapa de risco é conhecer o processo de trabalho. Então, precisa ter um entendimento do que se passa em cada setor. Inclusive, é em cima desse conceito de conhecer um pouco de cada setor que a gente pode até falar um pouco do objetivo do mapa de risco. O mapa de risco, ele tem dois objetivos. Primeiro, realizar um diagnóstico da situação da empresa, já que a gente vai fazer um levantamento de risco para o setor. E segundo, integrar os funcionários. Por quê? Se é o CIPEiro quem vai elaborar o mapa de risco e ele precisa conhecer o processo de trabalho, parte do princípio que ele vai ter que conversar com os colegas. E no momento que ele está conversando ali com os colegas, perguntando, olha, como é a sua atividade, quais são os riscos, o que você acha que pode acontecer de acidente, né, para poder fazer o levantamento dele, para colocar no papel, né, e desenhar lá o seu mapa de risco, o mapa de risco da empresa. E nessa troca de informações, a gente também tem o quê? Um entrosamento, né? A gente tem uma integração dos funcionários. E a gente percebe que o funcionário, quando ele participa da ferramenta, dando informação, né, ajudando o CIPEiro a elaborar aquele mapa de risco, a gente percebe que existe um comprometimento maior daquele funcionário em relação aos procedimentos de segurança. Né? Então, é muito interessante quando ele vê o mapa de risco depois afixado no local de fácil acesso e diz, eu também participei dessa ferramenta. Então, bora lá. Primeiro passo, conhecer o processo de trabalho. Depois que a gente conhece o processo de trabalho, que a gente faz o levantamento dentro do setor dos riscos que são encontrados ali, eu preciso associar esses riscos tecnicamente, a linguagem técnica daquele risco. Lembra que eu disse a vocês na unidade anterior, quando a gente trabalhou riscos ambientais, que cada grupo existe uma cor padrão, existe a descrição de cada risco, é justamente utilizando aquela tabela que a gente vai fazer esse levantamento. Então, entra no setor, identifica qual é o risco, associa com aquela tabela e vai representar através de círculos e cores o risco daquele setor. Esse mapa de risco, ele pode ser completo ou setorial. Na entrada de cada setor, você pode colocar o mapa referente àquele setor. Ou você pode colocar o mapa de risco completo, né, no local de fácil acesso de todos. É importante que o mapa de risco ele esteja de forma clara, né? Então, sempre colocar o círculo de forma clara, colocar uma legenda com a cor, definir bem os riscos na lateral de cada círculo. Então, se você encontrou um risco de ruído, você vai pintar o círculo de verde, que é a cor que representa o grupo físico, e do lado do círculo você tem que colocar ruído, para que tenha um entendimento de o grupo eu sei pela cor, porém eu preciso saber exatamente qual é o risco que está fazendo parte naquele setor. Bem, minha gente, o mapa de risco, ele depois pode ser fixado, como eu disse a vocês, de forma setorial, na entrada de cada setor, ou pode ser colocado ele completo no local de fácil acesso, ok? Bem, minha gente, então finalizamos a unidade 2. É importante, reforço mais uma vez, a importância da leitura dos guias, de realizar as atividades avaliativas, para ver se vocês têm algumas dúvidas, fazer também e participar dos fóruns e mandar as dúvidas para os tutores. Bom estudo e até a próxima!